Prepare-se para uma grande história envolvente, cheia de mistérios e reviravoltas inesperadas. Hoje, vamos contar a história de Rafael, um renomado advogado de Brasília, cuja vida pacata é virada de cabeça para baixo com o retorno inesperado de uma mulher que foi o seu grande amor do passado. Ela se chama Beatriz, uma talentosa professora de dança que ressurge em sua vida após anos de silêncio. Mas ela não volta sozinha, traz contigo uma revelação que vai mudar tudo. Uma filha de apenas 5 anos que ela afirma ser de Rafael. Mas como ele poderia ser pai sem nunca ter sabido? O que mais Beatriz esconde? Acompanhe essa história emocionante e descubra como Rafael lida com segredos que ameaçam destruir a paz que ele tanto escondeu para conquistar. Vamos nessa! Rafael sempre foi o tipo de homem que gostava de ter tudo sob controle. Suas manhãs começaram com uma rotina precisa, correndo pelos parques arborizados de Brasília antes de se preparar para mais um dia no escritório de advocacia que ele havia construído do zero. Suas noites foram geralmente dedicadas a relatórios de casos, jantares com colegas influentes e ocasionais, o encontro casual sem compromisso. A vida era previsível, organizada, exatamente como ele queria. Até que Beatriz voltou. Era uma tarde quente, e Rafael saiu de uma reunião importante quando seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo levou a atender. Do outro lado da linha, uma voz que ele nunca esperou ouvir novamente. Rafael, sou eu, Beatriz. Conversamos. O impacto foi imediato. O nome de Beatriz trouxe à tona uma enxurrada de lembranças. Ela foi seu grande amor durante os tempos de faculdade. Os dois se conheceram em uma festa e, desde então, foram inseparáveis por quase 2 anos. Rafael, ainda jovem e cheio de sonhos, planejava um futuro com ela. Mas a vida, como costuma fazer, tinha outros planos. Beatriz decidiu seguir seu sonho de ser uma bailarina internacional e aceitou uma oferta de trabalho em outra cidade. Eles se despediram, prometeram manter contato, mas o tempo e a distância fizeram seu trabalho, e eles se afastaram. O reencontro foi um choque. Quando Beatriz entrou no café onde combinaram de se encontrar, Rafael notou que ela era diferente, mas ainda carregava a mesma elegância e confiança de que ele lembrava tão bem. Ao lado dela, uma menina com cabelos cacheados e olhos castanhos finos observava tudo com curiosidade. Essa é a Sofia, disse Beatriz com a voz trêmula. Ela é sua filha, Rafael. O mundo de Rafael parece girar. Filha? Como assim? Ele nunca soube, nunca sequer imaginou. Sentado ali, apesar do rosto inocente de Sofia, Rafael tentou fornecer a informação. As palavras de Beatriz vieram rápidas e desordenadas, explicando como ela descobriu a gravidez logo após a separação, como tentei contatá-lo, mas ele já estava imerso em sua nova vida. E agora, depois de tanto tempo, ela estava de volta, trazendo consigo a verdade que havia escondida por tantos anos. Rafael queria explodir, iria exigir respostas, mas a presença de Sofia o conteve. Ela olhou para ele com uma mistura de curiosidade e incerteza, sem entender completamente a gravidade do momento. Por que agora, Beatriz? Por que esperar todos esses anos? Perguntou ele, tentando manter a calma. Beatriz suspirou, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei que deveria ter te contado antes. Eu estava com medo, confuso, e depois, quanto mais tempo passando, mais se tornou. Mas agora, vendo Sofia crescer, percebi que ela começou a conhecer o pai. E você precisa muito conhecê-la. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Rafael. Ele passou de um homem que tinha controle total sobre sua vida, para alguém que agora enfrentava uma realidade completamente nova. As responsabilidades e os desafios de ser pai de uma criança que ele nunca sabia que existia pesavam sobre ele. Beatriz, por outro lado, tentou manter um tom conciliador, explicando, tentando reparar o passado, mas Rafael ainda não sabia como lidar com tudo isso. Ele começou a passar mais tempo com Sofia, descobrindo o mundo através dos olhos dela. Eles passavam pelos parques, onde costumavam correr sozinhos, mas agora com uma pequena mão segura a sua. No começo, as conversas eram hesitantes, quase estranhas. Rafael não sabia como se conectar com uma criança, e Sofia parecia desconfiada. Mas aos poucos, o gelo foi se quebrando. Rafael, que descobriu Sofia, tinha uma paixão por livros e uma imaginação fértil, sempre criando histórias fantásticas sobre princesas e heróis. Durante uma daquelas tardes, enquanto Sofia corria atrás de um cachorro no parque, Beatriz se movia. Ela adora você, sabe? Disse com um sorriso tímido. Rafael olhou para ela, vendo pela primeira vez o peso que Beatriz carregava nos ombros. Eu sei que isso é difícil, Rafa.
Mas eu realmente quero que você faça parte da vida dela. E talvez, se você estiver disposto, podemos tentar reconstruir o que é natural. Essa proposta pegou Rafael de surpresa. Ele ainda tinha sentimentos por Beatriz. Sentimentos que nunca realmente desapareceram. Mas agora havia tanta coisa entre eles. Anos de separação, segredos, a presença de Sofia. Ele não podia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido. Mas também não podia negar o que ainda sentia por ela. Com o passar do tempo, Rafael e Beatriz começaram a passar mais tempo juntos. Inicialmente por causa de Sofia, mas logo perceberam que a conexão entre eles ainda era forte. Eles relembraram os velhos tempos, a rir das memórias que compartilharam, e aos poucos, o sentimento de amor começou a ressurgir. Mas assim como a felicidade parecia estar ao alcance, os segredos do passado de Beatriz vieram a emergir. Rafael começou a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Comentários que Beatriz evitou, telefonemas que ela recebeu e desligava rapidamente, sempre com uma desculpa pronta. Ele tentou afastar a desconfiança, mas algo dentro dele dizia que havia mais do que ela estava revelando. A situação atingiu o ápice quando, durante um jantar em sua casa, Beatriz recebeu uma mensagem que a deixou visivelmente abalada. Ela tentou se esconder, mas Rafael descobriu. O que está acontecendo, Beatriz? Você pode ser honesto comigo? Beatriz respirou fundo e finalmente decidiu contar a verdade. Ela havia fugido de uma relação complicada com um homem influente, que não aceitava o fim do relacionamento e que, ao descobrir sobre Sofia, começou a ameaçá-la, exigindo que ela voltasse para ele ou que desaparecesse da vida de Rafael e Sofia para sempre. Rafael sentiu uma mistura de raiva e preocupação. Como ela conseguiu esconder algo tão grave? E agora, eles estavam todos em perigo. Rafael sabia que eu precisava agir. Usando suas conexões na advocacia, ele começou a traçar um plano para proteger Beatriz e Sofia, enquanto lidava com a pressão do caso mais importante de sua carreira. Também estava no jogo. Durante esse período, Rafael e Beatriz se uniram ainda mais, percebendo que juntos eram mais fortes. A tensão atingiu seu ponto máximo quando o ex de Beatriz apareceu inesperadamente na porta da casa de Rafael. O confronto foi liderado, mas desta vez, Rafael estava preparado. Ele havia reunido provas suficientes para expor o homem, garantindo que ele não poderia mais ameaçar sua nova família. Com o perigo distante, Rafael, Beatriz e Sofia começaram a construir uma nova vida juntos. As feridas do passado começaram a cicatrizar, e Rafael finalmente aceitou que ele e Beatriz tinham uma nova chance de serem felizes. Eles decidiram recomeçar, desta vez como uma família, com Sofia no centro de suas vidas. E assim, nossa história chega ao fim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!